Indignado com o pecado. Nós estamos lendo o livro de Neemias na nossa porção do Antigo Testamento, aqui seguindo a sequência da Bíblia 365. E nós temos aqui no capítulo 12 de Neemias, ele contando como todas as coisas estão caminhando, com o templo do Senhor, com a cidade murada, tudo está se reorganizando com o povo que volta do cativeiro. Mas no capítulo 13 nós temos Neemias revelando vários problemas. Problemas que são gerados por causa do povo, porque o povo está em pecado. O povo está abandonando o Senhor, o povo está retornando aos costumes pecaminosos que os fizeram ser deportados, ser escravizados, que foram punidos pelo Senhor nosso Deus, que desagradaram a Deus, e esse povo volta aos costumes ruins. Já no capítulo 13, nós temos aqui no início que eles leram no livro da lei de Moisés que esse povo não deveria permitir que os amonitas, os moabitas fizessem parte dessa comunidade, porque foram povos que lutaram contra, foram povos que contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, então não deveriam fazer parte. Quando eles fazem isso, eles se consertam, Quando eles leem isso, eles então expulsam esses estrangeiros e caminham para a purificação, e parece que tudo está indo bem. Mas aqui o versículo 6 relata que nesse tempo Neemias não estava em Jerusalém, porque ele tinha voltado para Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano do seu reinado. Mas quando ele pede permissão para voltar, ele encontra alguns problemas sérios, pecados que estavam ali já entranhados no meio do povo. Primeiro, ele vê um problema no templo. O sacerdote Eliasibe, que era amigo, parente de Tobias, tinha pegado uma sala que antes era reservada para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, esse é o versículo 5, os utensílios do templo, e deixou para que esse Tobias, seu parente, usasse. O povo também tinha deixado de colaborar com o templo, de trazer os dízimos. Então os trabalhadores, os cantores, as pessoas que trabalhavam no templo, como não tinham como se sustentar, tiveram que voltar a trabalhar. Essas coisas deixaram Neemias indignado com o pecado. E o que nós vamos ver agora aqui nesse texto é que essa indignação traz Neemias para um confronto com o pecado e chama o povo à transformação. E ele vai para a luta, ele vai para a briga, ele vai para o confronto denunciando o pecado e chamando o povo à conversão e, quando necessário, expulsando esse povo que propaga o pecado. Olha o que nós vemos aqui. O versículo 8 ele diz que ele ficou extremamente indignado e ele jogou os pertences daquele Tobias que tinha tomado conta daquela sala do templo para fora, e a indignação também porque o versículo 10 descobriu que os levitas não haviam recebido as porções e tinham voltado a trabalhar em seus campos. E olha o que Neemias pergunta no versículo 11, confrontando as autoridades: por que o templo de Deus foi abandonado? Vocês deixaram de sustentar o templo de Deus, vocês se preocupam com outras coisas, porque vocês abandonaram o templo de Deus. Não é uma acusação gostosa de ouvir, mas ele confronta o povo, as autoridades. E o que acontece com isso? Acontece conserto. Você vê no versículo 12 que mais uma vez todo o povo de Judá começou a trazer pro depósito os dízimos de volta. Então os servidores do templo, os sacerdotes, os levitas puderam voltar a trabalhar no templo e restaurar o serviço do templo do Senhor. Quando ele estava fora, o templo do Senhor foi abandonado. Ele se indignou com o pecado, acusou, apontou, e o povo se converteu e voltou. Só isso?
Não, ele organiza, né? Você vê no versículo 13, os supervisores que vão cuidar disso aí. E olha o que ele fala no versículo 14. Lembra-te dessa boa obra, ó meu Deus. Não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Depois que ele consegue trabalhar para restaurar, ele fala: Deus, eu sei que isso é bom, eu sei que isso é importante, eu peço para o Senhor, lembre-se que eu tenho trabalhado para que o culto ao Senhor continue, para que eu tenho trabalhado para que o templo do Senhor permaneça. Lembra-te dessa boa obra. E ele vai falar algumas vezes esse lembra-te. Parece que é a celebração dele quando dá certo. Ele fala: Deus, lembra-te dessa boa obra, porque eu fiz o que deveria fazer. Comprei brigas, exortei o povo, apontei o pecado, mas graças a Deus o Senhor ajudou, o culto retornou, lembra-te dessas boas obras. O que acontece no versículo 15? Mais um pecado. Os homens estão profanando o dia de adoração, que nesse caso era o dia do sábado, e eles estavam nem aí para as ordens de Deus e trabalhando, comprando, vendendo, esquecendo-se do tempo reservado para adoração. De versículo 17, ele vai lá e confronta de novo. Vocês esqueceram que os nossos antepassados também cometeram esses mesmos pecados e Deus os entregou aos inimigos? Vocês querem isso? Vocês querem abandonar Deus? De novo, vocês, versículo 18, vocês estão caindo no mesmo erro. Então, o que ele faz? Ele ordena, no versículo 19, que as portas de Jerusalém fossem fechadas, para que ninguém comercializasse, não recebesse comerciantes de fora. Ainda acontece no primeiro final de semana que os comerciantes de fora vêm, ficam acampados ali, ele manda embora e fala: não voltem mais, senão eu vou mandar prender vocês. Olha como ele leva a sério essa profanação, esse pecado, dizendo que tratará com rigor, que não aceitará essa afronta, porque a vontade do Senhor deve ser obedecida, a lei do Senhor deve ser obedecida. Neemias mostra aqui para mim, para você, que o pecado deve ser confrontado com severidade. As pessoas devem ser chamadas ao conserto. E não havendo conserto, as pessoas devem encarar a consequência de um povo que se santifica e que se afasta do pecado. Bom, os comerciantes então encontraram Neemias falando duramente com eles no versículo 21. As portas são fechadas e mais uma vez vem aquela frase: lembra-te também dessa boa obra, ó meu Deus. Tem compaixão de mim, de acordo com teu grande amor leal. Parece que depois de grandes brigas ele fala: Deus eterno, lembra-te de mim, porque estou comprando brigas por teu nome, estou trabalhando, estou confrontando, lembra-te do que eu estou fazendo. Versículo 23, nessa mesma época, alguns homens de Judá haviam casado com mulheres estrangeiras, e aqui ele fala mulheres de Asdod, de Amon, de Moabe, mas o problema é que os filhos desses homens nem sabiam mais falar a língua dos seus pais, logicamente com isso não saberiam ler a lei do Senhor, não conheceriam a vontade do Senhor, porque só conheciam a língua de suas mães estrangeiras. Olha o que Neemias fez, versículo 25. Por isso, confrontei esses homens, invoquei maldições sobre eles. Pesado, pesado, mas continue lendo. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Eu os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. E ele fala: vocês esqueceram que Salomão se casou com mulheres estrangeiras e com isso foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. É o final do versículo 26. Olha a severidade com que Neemias se levanta contra o pecado. Meus queridos, o pecado é uma coisa que vai se instalando, que vai se tornando normal, que daqui a pouco é tão normal que
É feio falar contra ele, falar que é errado, então é melhor a gente ir aceitando. Neemias não tem compromisso com o erro, não tem compromisso com o pecado, ele se levanta contra o pecado e ele compra a briga, indo aqui até se vê no versículo 25 a bater e arrancar os cabelos daqueles homens que abandonaram a vontade de Deus, que não cumpriram a lei do Senhor, ensinando os seus filhos quem é o Senhor, não prepararam seus filhos para conhecer o seu Deus e permitiram que seus filhos fossem criados com uma cultura que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Que sério é isso? E como eu e você corremos esse risco de permitir que nossos filhos e filhas aí cresçam com uma cultura que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Talvez Neemias também nos bateria, arrancaria nossos cabelos, se soubesse que estamos deixando nossos filhos mais tempo aí no celular, na internet, na TV, do que em contato com a palavra de Deus, conhecendo todas as ciências desse mundo, mas não conhecendo a vontade de Deus. E talvez eu e você merecêssemos apanhar mesmo. É uma coisa muito séria, e nós devemos nos revoltar contra esse abandono, contra esse pecado. Aqui nós vemos o abandono do templo, o abandono da lei, o abandono da língua, né, o abandono da palavra de Deus, e que Deus nos ajude a nos revoltarmos contra esse pecado. Mais uma vez, você tem um lembra-te deles. Agora no versículo 29, lembra-te deles, ó meu Deus. Antes era lembra de mim, olha o que eu fiz, agora lembra-te deles, porque eles profanaram o sacerdócio, a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Assim nós temos o nosso texto terminando dizendo: eliminei tudo que era estrangeiro e me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar, dos primeiros frutos fossem trazidas nas datas estabelecidas, os dízimos, né, das colheitas, para que tudo no templo do Senhor voltasse. E Neemias termina esse trecho aqui falando: lembra-te disso em meu favor, ó meu Deus. Deus vai se lembrar, ou ele vai se lembrar, como está dito no 29, lembra-te deles como profanaram, ou ele vai se lembrar, como no final do 30 aqui, lembra-te de mim, porque eu lutei pelo Senhor. Como Deus se lembra de você. Você se acostuma com o pecado e profana? Ou você tem hoje coragem de se revoltar contra o pecado e lutar pela santidade, pela justiça, mesmo que isso vá contra a sociedade, a liderança, o que é normal nesse tempo? Que Deus nos ajude a nos revoltarmos contra o pecado, a cortarmos o pecado em nós mesmos. Não adianta querer sair cortando o cabelo dos outros, aí arrancando, né, batendo nos outros e brigando, apontando o dedo, quando não cortamos o pecado em nós, nosso orgulho, nosso ego, nossa vaidade, nossa impureza, nossa perversidade. Que Deus nos ajude a cortarmos o pecado em nós e que assim possamos colaborar com a nossa sociedade para que seja dia a dia uma sociedade mais santa. Que Deus nos ajude. Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você, hoje convidando você à santidade, chamando a atenção para que você rompa com o pecado e trabalhe para uma sociedade mais justa, que você lembre que Deus está olhando, que Deus está lembrando. Se você entende que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a se lembrarem também da santidade necessária, né, a trabalharem para a santidade do povo de Deus, a restauração do culto a Deus e o abandono do pecado, então compartilhe esse vídeo e convide outras pessoas a ler a Bíblia conosco aqui. Antes de ir embora, lembra daquele convite, verifica se está inscrito no canal, deixa um like no vídeo e volta amanhã, porque todos os dias estamos lendo a Bíblia, seguindo a sequência da Bíblia 365. Não conhece ainda a Bíblia 365? Vai no Google, procura lá a Bíblia 365, você vai encontrar uma Bíblia separada por dias, que tem uma porção para você ler todo dia, numa linguagem muito boa, numa organização muito boa, e se você seguir a sequência, você vai ler a Bíblia toda em um ano, e todo dia tem um vídeo aqui comentando um dos trechos que você leu na Bíblia 365. Então a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.